obediência e a renúncia é para todos que desejam seguir a Yahusha. Irmãos, a paz de Yahusha. No vídeo de hoje explicaremos o que é viver exclusivamente para Yahweh, deixando claro que não estamos obrigando a ninguém, nem Yahusha obrigou, ele chamou para seguir. Isso vai de onde está seu coração a estar no mundo ou no Pai Celestial. Então vamos começar com algumas dúvidas que muitos perguntam. Mas como alguém que não tem emprego vai comer? E se vestir? E ao faz chegar, pois ouçam o que Yahusha falou no Sermão da Montanha, disse em Mateus capítulo 6 versículos do 25 ao 34. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Yahweh veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou, que vamos beber, ou, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, quando ele fala que todas essas coisas serão acrescentadas, será a providência do Pai, ele ajudará a pagar as contas, a comprar o gás, uma roupa, alimento, tudo isso se for da vontade dele conforme ele sabe que necessitamos. Mas então alguns de vocês podem perguntar se é viver como vagabundos. Digo que não, pois trabalhar para Yahweh seguindo os passos de Yahusha é mais trabalhoso do que qualquer emprego terreno e exige muito mais dedicação e amor. Quem trabalha para Yahweh dorme quando pode, se alimenta do que Yahweh faz chegar. E ama todo tipo de alimentos que o Pai faz chegar, pois eles sabem que devem agradecer tudo. Não temos hora para dormir, às vezes estamos com sono e alguém aparece perguntando sobre temas relacionados ao Pai Celestial e temos que nos manter acordados pedindo direcionamento ao Pai para respondermos, e após instruir a pessoa aí podemos ir dormir. Se uma pessoa tiver sobre ataques de demônios, então devemos instruir a como agir, a repreender os demônios para que a pessoa aprenda e se fortaleça. Mas e se alguém que vive exclusivamente para Yahweh adoecer? Yahweh cura se ele quiser, senão ele sustenta com seu amor e poder, pois não tomamos medicamentos. Você pode dizer, mas eu não concordo com essa forma de vida. Então vai e questione com o Pai Celestial, o que é a opinião de ser humano diante da vontade do Pai? Tem que ser cumprido é a vontade do Pai, devemos fazer a vontade dele, não dos homens. Mas com que autoridade pregam? Se não fazem teologia nem são formados. Com a autoridade de Yahusha, questione com ele, pois desde quando ele precisou de alguém ter faculdade ou teologia para saber falar da obediência ao Pai? Nunca. Quando Yahusha escolheu os apóstolos, ele chamou gente simples, sem estudos, ele nunca disse que precisaria fazer cursos nem viver com a Bíblia no sovaco. Se você perguntar se pode continuar com a faculdade e no tempo livre proclamar o reino dos céus. Lembre-se, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Se fizer isto, estará sendo morno, compassivos com as coisas do mundo. Por acaso Mateus, após Yahusha chamá-lo, ele nos finais de semana voltava para a coletoria para trabalhar para Roma? Não, né? Pedro voltou a ser pescador para ganhar dinheiro. Não, o Zelote voltou a ser o que era antes. Não, João Batista foi procurar emprego com Roma após preparar o caminho para o Messias. Não, ele morreu falando a verdade, então não há meio termo, não há meio perdiodo, nem há como viver o evangelho dividido com o mundo.
Se você disser mas vejo-os tanto que sabem os nomes sagrados e ficam bebendo cerveja, fazendo reuniões e imersões e continuam a ter emprego, por quê? Porque estão na desobediência, seguem o que pensam ser o certo, seguem os próprios desejos e mestres, muitos conhecem os nomes mas não conhecem a Iau e a Iaúcha de verdade. Mas e se faltar alimento? Louvado seja Iau, quando ele quiser ele faz chegar. E se faltar gás? Louvado seja Iau, quando ele quiser chegará e se não tiver casa. Louvado seja Iau, estaremos protegidos sobre a poderosa mão de Iau que é o lugar mais seguro e protegido de todos. É possível alguém viver assim? Só de amor e fé. Basta olhar para todos aqueles que foram escolhidos por Iau e por Iaúcha pois todos viverão assim. Mas e quando alguém vem atacar os que vivem exclusivamente para Iau o que fazem? Eles entregam nas mãos de Iau pois dele é a justiça e a vingança, devemos pedir que Iau tenha piedade dessas pessoas que atacam pois sobre elas será derramada a ira de Iau se não se arrependerem. Quem vive para Iau deve buscar falar e aconselhar da melhor forma mas se querem continuar atacando já é Iau que vai resolver pois não devemos ficar em debates carnais. Você pode perguntar mas se eu tiver um emprego eu posso falar de Iau para meu patrão, mas me diga se você estiver no emprego e uma pessoa precisar de uma ajuda sua, uma instrução sobre as coisas do Pai será que seu patrão vai deixar você sair do trabalho para ir evangelizar? Será que ele vai querer você com o celular fazendo uma comunhão? Não há como servir a dois, ouça em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 23. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Isso quer dizer que fomos comprados pelo sangue de Iaúcha para sermos livres e não devemos nos tornar escravos de homens e isso inclui emprego, falsos profetas, templos religiosos. Devemos dar frutos de amor e justiça pois se conhece a árvore pelos frutos. Ouçam em 1 Coríntios 9 e 14 da 23. Da mesma forma, o Mestre ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim. Porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os Ialdins, tornei-me Ialdim, a fim de ganhar os Ialdins. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei embora não esteja livre da lei de Iau, mas sim sob a lei de Iaúcha, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então nesta passagem notamos que devemos nos colocar no lugar do próximo para saber falar com ele e levar o Evangelho em uma linguagem que a pessoa ouvinte entenda, e como também dito no versículo, aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tudo que Iau faz chegar é o salário de uma pessoa que vive exclusivamente para ele. Mas o que podemos fazer durante o dia? Ou não podemos fazer nada? Nós podemos arrumar a casa, cuidar dos animais, rir, brincar, passear, assistir a algo engraçado e inocente, temos liberdade em Iaúcha. Agora quando alguém aparece precisando de ajuda espiritual devemos parar um momento de lazer para ir trabalhar para o Pai fazendo o que Iaúcha ensinou, levando água viva e instruindo os irmãos a saberem ser como crianças puras, inocentes e prudentes sempre vigilantes.
Então esperamos que por da vontade de Yahweh que seus corações compreendam esta mensagem, pois todos aqueles que seguiram Yahusha viverão para ele unicamente, pois não podemos nos apegar ao luxo e conforto deste mundo, pois o mundo está servindo a Satanás. Como ele mesmo disse quando foi até Yahusha no deserto. O jovem rico cumpria todos os mandamentos, mas não foi capaz de largar a tudo para seguir a Yahusha. Um jovem quis se despedir do pai e da mãe, mas Yahusha disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. As palavras de Yahusha nunca mudaram, irmãos, todos vocês estão livres, vive os passos de Yahusha. Quem ama a Yahweh e quem ama o mundo se divide achando que o pai aceita mornos. Em tudo devemos ser gratos a Yahweh, do acordar ao levantar, de ter um pão ou de não ter, de estar bem ou de não estar, de ser perseguido ou de estar em um momento de paz. Ame a Yahweh sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então não sejam apenas ouvintes, mas sim praticantes, agradem ao Pai Celestial.